Mas o que nos importa hoje é estudarmos mais sobre a Babilônia escatológica. Essa Babilônia do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 17. Você que já estava com a Bíblia aberta em Apocalipse 14, abra comigo agora em Apocalipse 17. Pois a Bíblia diz que Babilônia caiu. Segunda mensagem angélica. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 5 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, eu vou te mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, a grande prostituta. Lembra que lá na mensagem angélica diz que essa prostituta dá vinho da sua prostituição? Lembram lá? Estão vendo a semelhança? Essa prostituta sentada sobre muitas águas. Bom, a cidade de Babilônia era sentada sobre o rio Eufrates, sobre muitas e muitas águas, águas estas que secaram depois para a tomada de Ciro tomar Babilônia. Versículo 2, Apocalipse 17, verso 2: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com a imundícia e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, versículo 5, diz: achava-se escrito um nome, um mistério, e esse mistério é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esta foi a visão que João teve. Uma mulher, uma prostituta, que tem dado de um cálice o vinho da sua prostituição. Sabe, queridos, todas as características desta mulher, que no livro do Apocalipse corresponde a uma igreja, apontam para a igreja que é tida no mundo cristão como a igreja que é a mãe de todas as demais igrejas. Não sou eu quem fala, pois é a Bíblia quem está falando. Diz que ela é uma igreja, por ser a mulher, igreja, Cristo, cabeça da igreja, cabeça da mulher, que é a igreja do Senhor. E diz que esta mulher, ela se veste como um sacerdote, ou uma sacerdotisa, porque a vestimenta dela é de púrpura e escarlate. Você conhece essas cores, não é verdade? A dona Rita ama dar essas aulas, né, dona Rita? Púrpura e escarlate, vestida com ouro e pedras preciosas. Bom, se você for lá no livro de Levíticos, você vai ver que esta é a vestimenta que representa o sacerdócio levítico, que representa a mediação de Cristo Jesus. Essa mulher se faz de mediadora, uma igreja que se coloca como mediador ou mediadora entre o homem, o ser humano e Deus. Uma igreja, segundo as Escrituras, diz que ela tem o nome de Babilônia e é chamada de a grande, a mãe das outras meretrizes, ou seja, de outras igrejas. E ela se embriagava com o sangue dos santos. Não há dúvida, no mundo evangélico cristão, e mesmo no mundo cristão, de que esta igreja, e eu não quero aqui, em nome de Jesus, por Cristo, eu falo aqui, ofender ninguém, absolutamente, que pertença a essa igreja. Porque essa é uma revelação bíblica, não é uma revelação de um pastor
é uma revelação do Senhor. E o problema não está com aqueles que participam da igreja. Não. O problema está com as doutrinas que esta igreja ensina. Pois a Bíblia diz, não eu, que essas doutrinas ou esses ensinamentos foram adulterados. Entenderam a ideia ali? De meretriz? Uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que adultera, que adulterou. Ou seja, ela pegou parte de verdade e misturou com um erro. E esta igreja apresenta parte de verdade, mas muito erro. E Deus diz que ela apresenta abominações. Mundo evangélico, e mesmo os líderes da igreja, lutam para que não sejam vistos desta forma, mas a Bíblia aponta de forma clara. Que igreja é esta, mãe de todas? Que igreja é esta que perseguiu os santos e se embriagou com o sangue daqueles que colocavam a Bíblia como sua única regra de fé na Idade Média? E perseguiu, e matou, e chamava isso de sendo um santo ofício. Bom, mesmo que todos os evangélicos reconheçam que o catolicismo e o papado representam a Babilônia, e acham, e espera um pouco, se você vai dizer assim, não, o pastor está apresentando evangélicos, catolicismo, o papado, não. Fica sentadinho aí que o final da mensagem vai apontar para a gente. Entendeu? Para o adventismo. Então não pensa que porque eu sou adventista eu sou melhor do que um evangélico ou do que um católico. Não. Não estou falando de pessoa, eu estou falando de doutrina. Entenderam bem? De ensinamento. Quando a gente olha para o ensinamento ali que vem do papado e do catolicismo, é uma doutrina adulterada que eu vou mostrar para vocês, segundo a Bíblia. É a Bíblia quem vai falar. Então não briguem comigo. Agora, quando os evangélicos protestantes pensam e tocam pedras no catolicismo e nos seus erros, e nos erros do catolicismo, não digo dos membros da Igreja Católica, estamos juntos, estou repetindo aqui para que fique claro ali. Mas nos erros que o catolicismo e o papado coloca ali, esquecem de que são filhos do papado e têm seguido aquilo que o papado tem colocado. E quando seguem, fazem também abominação. Bom, como assim, pastor? Como assim? Simples. Ela tem dado de beber dos vinhos da sua prostituição. Isso significa sua doutrina adulterada. Eu quero colocar para você aqui de uma forma rápida e clara, sem ir muito longe nas Escrituras, só com o livro do Apocalipse aberto em mãos, só com a Bíblia na mão. E se a gente vai ver assim, que vinho prostituído é esse? Bom, quem fala é o próprio livro do Apocalipse. E mesmo no capítulo 14 de Apocalipse já revela para nós. E são muitos os erros, mas eu vou colocar aqui 3 somente. Somente 3. São os principais. Número 1. Diz Apocalipse 14, volte comigo aqui nas Escrituras, no versículo 8, que esta Babilônia tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Número 1, que doutrina é esta adulterada? Apocalipse capítulo 14, nos versículos anteriores, versículo 6, diz o quê? Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho o quê? Eterno. Este evangelho eterno, preste atenção, em nome de Jesus. Falo para você que está sentado aqui na igreja, e falo para você que está me assistindo aí, na sua casa, na sua poltrona, onde quer que você esteja, não importa a denominação que você pertença, se você crê em Deus, se você acredita na palavra do Senhor, não acredite em palavras de homens, não acredite num pastor, não acredite num sacerdote, não acredite em qualquer um, senão somente em Deus e na sua palavra. É a palavra
palavra de Deus quem fala. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Esse evangelho que é eterno nunca teve início, nunca terá fim, pois quando Deus resolveu criar a humanidade, o ser humano, e o primeiro ser, não antes ainda da humanidade, em todo o universo, quando Ele cria um ser com liberdade de escolha, Deus está se tornando de certa forma vulnerável. Como assim, pastor? Bom, no sentido de que qualquer um dia poderia virar as costas para esse Deus e dizer assim: eu não quero fazer a tua vontade. Só que Deus de antemão, sabendo isso, porque é o Deus eterno, de amor eterno, de aliança eterna, Ele também já estipulou o evangelho eterno, sabendo que se alguém cresce em o seu nome, Ele vindicaria o seu nome, se fazendo homem, morrendo por nós na cruz do Calvário, indicando o seu nome diante de todo o universo. Evangelho eterno, salvação tão somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, desde a eternidade no passado até o presente e para todo sempre. Amém? Salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Repita comigo: salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Este é o evangelho eterno. O que eu preciso fazer para eu ser salvo? Ai, pastor, muitas eu escuto falando assim: pastor, eu tenho me esforçado para eu ser salvo. Ei, a salvação não é de graça? Sim ou não? E você tem que se esforçar para ser salvo? Sim ou não? Alô, tem alguém aí? Sim ou não? Sim ou não? Não! Não tem que me esforçar para ser salvo. Eu só tenho que crer. Nós estudamos na lição da escola sabatina dessa semana. E Abraão creu e isto lhe foi imputado para justiça. Ponto final. Eu só tenho que crer. Lembra Paulo lá e o carcereiro? O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quando ele creu, eles viram água ali, foi ensinado das Escrituras e ele foi batizado. Amém? Pois Jesus disse: aquele que crer e for batizado, segundo as verdades bíblicas que ele crê, ele está selando a vida com ele e está sendo salvo. Amém? Evangelho eterno. Salvação tão somente pela graça mediante a fé. Mas de onde vem o esforço? Bom, o esforço está somente em você viver aquilo que você crê, não para ser salvo, mas porque você está salvo. E esse é o processo da santificação, mas não é justificação. Bom, no entanto, os católicos, e isso eu tirei do catolicismo, ok? Não é uma ideia minha. Eu já fui católico, minha família toda. Para os católicos, a salvação é alcançada através dos sacramentos da igreja. Não é pela graça mediante a fé, nem por obras, como acreditam alguns evangélicos, como era no Antigo Testamento, senão seriam 2 evangelhos. Não. Para os católicos, a salvação é alcançada mediante os sacramentos da igreja. Quais são eles? Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. Quando eu estava estudando isso aqui, lendo, eu coloquei ali, vi penitência, eu me lembrei de Lutero. Quantos vocês estão lendo ali, os resgatados, sabem, estão vendo essa história. Lutero, lembra quando ele foi para Roma? Ele viu todos aqueles sacrifícios que faziam e a venda das indulgências e não sei o que lá. E ele viu lá a escada que acreditavam e diziam que era a escada de Pilatos que tinha sido trazida de Jerusalém para ali. E o Papa havia determinado que todos aqueles que subissem a escadaria de Pilatos de joelho estavam com seus pecados perdoados. E Lutero queria o perdão. Se tinha alguém neste mundo, ou se existia alguém nesse mundo que fez todos os esforços possíveis para ser salvo, eu digo esforços, esse foi Lutero. E ele subindo a escadaria ali de joelhos, de repente ele ouviu uma voz em alto e bom tom, como um trovão passando pelo céu, dizendo ao seu ouvido e ao seu coração: o justo viverá pela fé. Como assim?
Aquilo balançou Lutero. Mas a Bíblia diz. E ele voltou então a estudar. Ele disse: só irei pregar a Bíblia e seguir tão somente a Bíblia. A palavra do Senhor diz, não eu, o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro nome, debaixo ou abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador. Quantos mediadores? Quem é que está dizendo isso? É a Bíblia. Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. Bom, a Bíblia diz salvação no Cordeiro, perdão no Cordeiro, intercessão no Cordeiro. E o catolicismo papal diz, para você ser salvo, basta você fazer penitências ou peregrinações, e então você pode obter o perdão dos seus pecados. Ou compre uma indulgência. Qualquer igreja você pode. Compre uma indulgência, você compra um lugar no céu. E os sacerdotes são mediadores. Os santos mortos, eles têm como mediadores. Mas a Bíblia diz que o único mediador é quem? É Jesus. Forte mensagem. Lembram de Babel? Esforço humano para o quê? Alcançar o céu. Babilônia, igreja meretriz, você alcança pelo teu esforço, pelas tuas obras, pelas tuas penitências, pelas tuas peregrinações. Lembra Adão e Eva? Vestimentas de peles de cordeiro, um esforço para cobrir a sua nudez. Nada que o homem possa fazer pode cobrir a sua nudez. A adoração, primeiro ponto, o evangelho eterno. Um vinho adulterado, Babilônia está colocando isso. Você pode ser salvo, mas é através da igreja. Através do seu esforço, seguindo os sacramentos da igreja. Número 2, adoração. A Bíblia diz, Jesus diz em Lucas 4:8, conforme está relatado em Lucas 4:8, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No entanto, o líder romano diz ser o próprio substituto do Filho de Deus aqui na terra. Onde homens, líderes de nações se curvam diante dele e beijam-lhe os pés. Mas o próprio Pedro, que é tido pelo catolicismo como sendo o primeiro Papa, não aceitou que qualquer um homem se curvasse diante dele. E mesmo João, no livro do Apocalipse, quando um anjo apareceu diante dele, o anjo disse: levanta, levanta. Não aceita adoração. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz: adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Interessante que esta mensagem vem de Apocalipse capítulo 14, 7, vem de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Diz: lembra-te do dia do sábado, versículo 8. E o versículo 11 diz: por quê? Bom, diz a Bíblia, não é? Por que eu tenho que guardar o sábado? Diz a Bíblia: porque em 6 dias, está aí, abra a Bíblia e veja, por você mesmo. Fez o Senhor Deus os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Só que o mandamento segundo a Igreja Católica qual é? Guardar domingos e festas de guarda. Eu aprendi isso no catecismo, quando eu fui me preparar para tomar a minha primeira comunhão. Ó queridos, a adoração. Vocês estão vendo esse vinho adulterado? Uma falsa adoração, num falso dia, para um falso ser que quer se colocar no lugar de Deus, parecer-se como Deus, se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Não. Adoração, salvação
E o terceiro e último ponto desse vinho adulterado que Babilônia apresenta é justamente a imortalidade da alma. Sabe o que isso significa, queridos? Eu vou passar esse ponto aqui e vou fazer um comentário depois. Preste atenção. Apocalipse capítulo 14, você que está com a Bíblia aberta aí. Versículo 13, diz o quê? Está com a Bíblia aberta? Vem comigo. Estamos no contexto das mensagens, ok? Diz o que lá? Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Parece meu pai falando quando eu era criança. Aí meu filho, escreve o que eu estou te dizendo. Vai acontecer. Escreve. Vai acontecer, é verdade. Escreve. Escreve o quê? Bem-aventurados. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Feliz? Não. Quer dizer mais que feliz. Não é só feliz. É mais que feliz. Bem-aventurados o quê? Mais do que felizes. Quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Não eu, o Espírito. A palavra do Senhor. Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Felizes os que morrem no Senhor. Mas quem morreu no Senhor, vai para o céu, sim ou não? Quando morre, vai para o céu? Não. Não vai para o céu. A Bíblia coloca claramente em 58 textos. Não é um, não é dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. 58. A palavra do Senhor compara a morte como sendo um estado de sono, de inconsciência. O corpo voltou para o pó, o fôlego voltou para Deus, mas o fôlego não é um ente, não é um ser. O ser vivente só existe quando há uma junção do pó da terra, do corpo que Deus formou com o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente. Eu estou mencionando Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando morreu, acabou o ser vivo. Só que Satanás disse o quê? Pode comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que você não vai morrer, querido. E aí veio a primeira mentira da imortalidade da alma. Quando morre, não morre. Não vai morrer. E agora pensa comigo o seguinte. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz, mesmo no livro de Apocalipse, nos versículos seguintes, diz, versículo 14, diz assim: olhei, eis uma nuvem branca, Apocalipse 14, versículo 14, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, uma foice afiada, e outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, e disse: toma a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar. Porque a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quando que haverá ceifa? Quando que serão colhidos? Senão quando Jesus voltar. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Diz ali o livro de Mateus, no capítulo 24, todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis e imortais, e se nós estivermos vivos ali, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedos, e o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e um mortal se revestirá de imortalidade. Amém? Corpo, garantia de que será um corpo transformado, é porque o próprio Cristo Jesus, Ele morreu ou não morreu? Foi sepultado, foi ou não foi sepultado? E ao terceiro dia ele ressurgiu da sepultura, sim ou não? E ele saiu do sepulcro, um espírito ou carne e osso?
carne e osso. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: pois o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, há de vivificar o vosso corpo mortal. Quando? Por ocasião da sua vinda. Amém. Não é morrer e ir para o céu. Não é morrer e ir para o inferno, ficar queimando a eternidade. Não existe isso na Bíblia. Haverá um fogo eterno? Sim. Eterno nas suas consequências, não no seu efeito, não no tempo. Quando queimou, queimou para sempre. Oh, queridos, por que isso é tão importante para nós? Veja o que diz esse texto do Espírito de Profecia. Vi que os santos devem alcançar uma profunda compreensão da verdade presente, a qual deverão sustentar pela palavra do pastor. É isso? Sim ou não? Não é pela palavra do pastor, pelas Escrituras. Eles devem compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios irão aparecer a eles. Vão aparecer para quem? Diz para mim, para quem? Para você, filhão. Para você que está aí. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Mas vai aparecer para você. O Espírito de Profecia está revelando. Os santos devem compreender o que é o estado dos mortos. Eles devem compreender, pois espíritos de demônios irão aparecer a eles, professando serem amigos e parentes queridos, que lhe declararão que o sábado foi mudado, como também outras doutrinas da Bíblia foram mudados. Imagina você que perdeu o seu paizinho, sua mãezinha querida, o seu filho, aparece diante de você, é ele, a voz, o jeito, os gestos, tudo, e você morre de saudades desse filho, desse pai, dessa mãe querida, desse esposo que descansou. Que tentação absurda! Será você não vê essa pessoa há tempo, há anos, e você morre de saudades dela, agora ela aparece diante de você, ela, você vê ela, ela conversa com você. Arreda Satanás! Escuta uma coisa, se você é membro da Igreja Católica Apostólica Romana ou de uma igreja evangélica, seja ela qual for, o problema não é você ser membro aqui ou ali, ou isso, aquilo, outro. Não, o problema é o que você crê. Porque quando você faz parte de um movimento, você está dizendo que você acredita como aquele movimento ensina. E seja o catolicismo que ensina essas 3 abominações que diz a Bíblia, repito, não eu, abominações que falam da salvação, mediação, pode ser pelos sacerdotes, pela própria igreja, e não por Cristo Jesus somente, adoração ao único Deus, e não como diz ali o vicário, o substituto do Filho de Deus, ou o estado do homem na morte, imortalidade da alma. Só haverá imortalidade quando, por ocasião da volta de Jesus, é o que ensina as Escrituras. O convite de Deus para você é para sair de Babilônia. Andrews, ele foi uma das maiores mentes, como eu mencionei, da igreja adventista. Imagine um homem que conseguiu decorar o Novo Testamento, palavra por palavra, verso por verso, quase todo o Antigo Testamento, uma mente brilhante. Diz assim: a queda de Babilônia precede a sua destruição. Já pensou? Sabe por quê? Porque Deus permite que Babilônia caia antes de ser destruída? Porque se ela fosse destruída, pode ser que você estivesse lá, sem saber que ela caiu primeiro. Mas o que é cair, Babilônia? Ela caiu para você hoje, querida. Ela caiu hoje para você, querida, querido.
caiu porque os teus olhos e as escamas do engano, da mentira caíram dos teus olhos. Caiu para você. Babilônia não tem mais o mesmo significado para você. Pois se você segue qualquer uma dessas doutrinas de Babilônia, pode ser que seja todas elas, ou uma ou duas, não importa, você está no meio do erro e do engano. Sabe o que Deus vai fazer com Babilônia? Ele vai destruir Babilônia. A Bíblia diz. Andrews disse: a queda de Babilônia precede a sua destruição, pois o povo de Deus é chamado a sair dela após a sua queda, enquanto sua destruição ainda não ocorreu. Diz a Bíblia, Apocalipse 18, versículo 4: sai dela, povo meu. Sai do meio de Babilônia, sai do erro, sai da mentira, sai dela, povo meu. Deus tem um povo na Igreja Católica Apostólica Romana, Deus tem um povo em todas as denominações, Deus tem um povo no meio do Espiritismo, seja o que for. Deus tem um povo, mas Deus chamou um anjo: pregue o Evangelho eterno, pregue do juízo, pregue da adoração ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, o Deus que instituiu o sábado como dia de adoração. Pregue isso, apresente. E quando você apresentar essas verdades, quando nós apresentamos essas verdades, Babilônia cai na vida e para a vida daqueles que estavam sendo enganadas por essas doutrinas de Babilônia. E o chamado do Senhor: sai dela, sai dela. Ó queridos, aceitar a mensagem do primeiro anjo significa entender a queda de Babilônia e sair dela, decidir sair dela. Você compreendeu a mensagem do primeiro anjo? Um chamado de Deus para você, que entendeu essa mensagem, é sair de Babilônia. Agora, rejeitar a mensagem do primeiro anjo significa beber do vinho de Babilônia e cair com ela. Qual é a sua escolha hoje, queridos? Agora vem a parte que nos toca. Quem é você? Quem é você? Você é um adventista do sétimo dia? Sou eu um adventista do sétimo dia? Pois é essa igreja, Laodiceia, que Deus chamou para pregar o Evangelho eterno. Laodiceia, o povo do juízo. Nós somos. E Deus olha para mim e diz assim: André, você precisa comprar ouro, filho. Teu caráter precisa ser purificado, senão você está perdido. Ah, meus queridos, Deus diz para mim hoje, para você, diz: filho, filha, você precisa comprar vestes brancas, para que não seja vista a vergonha da tua nudez, porque a gente continua tentando fazer esforços para alcançar o céu. A gente continua sendo Laodiceia, Rogério, morno, como um crente que vem na igreja, esquenta o banco da igreja, um crente que sabe tudo, que conhece as profecias, mas não vive de acordo com elas, um crente que acha bonito vir à igreja nos sábados com sua melhor roupa, de encontrar os irmãos e ver um lindo coral cantando, uma orquestra tocando, um pastor pregando bonito, mas quando sai daqui, estou falando para mim, não estou falando para você, eu sou esse crente miserável, homem que eu sou esse crente. Posso ser um membro da igreja,
Posso ser um pastor da igreja. Posso desenvolver minhas atividades na igreja. Mas posso ser um miserável, pobre, cego e nu. Comprar essa vestimenta é dar para Cristo tudo o que eu tenho, como fizeram os apóstolos, como fez Andrews, como fez Bates, como fez Tiago White e tantos outros. Senhor, minha vida é tua, minha vida é tua. Quando isso acontecer, quando eu isso fizer, o Espírito Santo vai vir. Amém? Oh, irmãos, eu não queria que isso fosse mais um sermão. Eu não estou falando para você, estou falando para mim, para nós. Jesus não vai voltar se antes o Espírito não vier sobre a minha e a sua vida. Você gostaria de receber o batismo do Espírito? Eu não sei o que vai acontecer. Na verdade eu tenho uma ideia. Só a gente ir para o livro de Atos, todos unidos para salvar. Uma só fé, uma só crença, um só propósito, uma só palavra, uma só verdade, um só. Mateus vai cantar agora. Cheguei, amigão. E essa música você conhece também. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Enquanto Mateus canta essa música, coloca diante do Senhor tudo o que Ele tem colocado no teu coração nesse momento. Só Ele sabe o que é. E vamos clamar juntos pelo derramamento do Espírito, igreja. Porque quando eu tiver uma comunhão viva, quando eu sair das rotinas e daquilo que é normal para a minha vida, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões, e o anjo proclamará a última mensagem de advertência, que é que nós estudaremos no próximo tema dessa série. Eu não quero estar fora disso. Eu não quero estar fora desse movimento, porque estar fora desse movimento é estar fora do céu.